Salve, salve, palmeirenses de todo o Brasil e do mundo. Gostaria de pedir para vocês para se inscreverem em nosso canal, dar uma força aí para a gente poder crescer, continuar entregando um conteúdo legal para vocês. E, se possível, deixe o seu like e o comentário também. Valeu, obrigado. Avante palestra. Bom, Rê. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Não faltaram, e não faltaram polêmicas desde que começou o jogo, né? A gente tem uma grande polêmica que define, para mim, muito do que foi a partida logo no começo do jogo. Para mim, uma arbitragem hoje, quando a gente vê esse tipo de entrevista, uma coisa que não dá para negar, e a gente tem falado há muito tempo, é que a qualidade da arbitragem está ruim. E como o Breiler disse, não é só no Brasil. A gente vê uma qualidade ruim mundial. A gente observou na Copa do Mundo masculina recentemente, e em outros jogos também, até em semifinal de Champions League, por exemplo. Mas a arbitragem está ruim. E isso, para mim, esse lance é muito marcante. Por que é muito marcante? Porque você tem um pênalti no começo do jogo, que o árbitro Jean-Pierre está longe da jogada, e foi assim o jogo inteiro. Isso sim, eu acho uma falta de respeito. O que o Jean-Pierre fez no jogo ontem? Longe das jogadas, é falta de respeito com o produto futebol, é falta de respeito com os jogadores, com clubes, com torcedores e até com quem escala ele. Porque o árbitro não ganha pouco para estar ali, num jogo desse. E aí, é o tempo inteiro longe das jogadas, sem estar visualizando o que precisa, se posicionando onde deveria, e você tem um lance aqui de conduta violenta. O que é conduta violenta? É quando você não tem nem disputa de bola. Ele está uns 5 metros fora da área. Ele está muito longe, muito longe. Se você olhar depois no pênalti marcado pro Atlético Paranaense, que também foi o VAR, quem salvou a arbitragem dele ontem foi o VAR. No lance do pênalti pro Atlético Paranaense, ele também está muito longe, Matheus. Muito. Fora da realidade o posicionamento dele. Você não via ele dando sprint, você não via correndo. E aqui o que você tem? O jogador olha, ele olha para o adversário, ele vai com o cotovelo, não é uma força insignificante, e a regra fala o quê? Conduta violenta. Quando você atinge o adversário no rosto ou na cabeça, com o braço ou com a mão, isso é para cartão vermelho. A não ser que seja uma força insignificante, não é. O Rei, aqui ele tá longe também, tá? Isso que eu falei. Esse mesmo, o segundo pênalti. Olha o posicionamento. Isso é falta de respeito também, que o Fernando estava falando, quando você desmerece o produto ou o futebol em si, uma arbitragem dessa, na elite. Quantos árbitros nós temos no país que gostariam de estar apitando um jogo desse? Você tem que correr, você tem que estar em cima, você tem que mostrar vontade. Ele não fez nada disso no jogo. Nada, a gente até brincou ontem, né? Porque o apelido do Jean-Pierre é muito Van Diesel. Faltou os velozes e furiosos aí para ele. Porque não teve nada disso da parte dele no jogo. E é um jogo grande. E quando você não aplica um cartão, ou deixa de aplicar um cartão que deveria, ou aplica um cartão errado, você muda um contexto de um jogo. O jogo todo, né? Exatamente. Muda o jogo. A gente ontem, analisando aí, ouvindo várias pessoas falando sobre o lance, qual é aquela questão de você não prejudicar 2 vezes o time por conta de um pênalti e de uma expulsão? É legal essa pergunta, porque eu vi muita gente com essa dúvida. Essa questão entra quando você fala em questão tática. Quando você fala de um pênalti tático. Então, na arbitragem, você analisa, primeiro, para dar um cartão, a natureza da falta. O que é a natureza da falta? Foi uma falta imprudente, que é aquela faltinha é sem cartão? Foi uma falta temerária, como diz a regra do jogo, que já é uma entrada mais forte, que é cartão amarelo? Foi jogo brusco grave, que é aquela mais violenta, que é vermelho, ou conduta violenta? Você primeiro, numa falta, analisa isso. Não teve nenhum dia desses, você vai para a questão tática. Se foi uma falta tática de impedir um ataque promissor ou impedir uma oportunidade clara de gol. Aqui, a primeira coisa que a gente analisa, e você já tem um elemento, é a natureza da falta, que é a conduta antidesportiva. Então, você não vai para essa parte tática, que é impedir uma oportunidade clara de gol ou um ataque promissor, e por isso não teria essa dupla advertência. Não, você já tem uma conduta violenta e ela por si só já é cartão vermelho, independente se foi dentro da área, se foi... Bom, é isso aí, pessoal. O Palmeiras acaba de soltar uma nota aí bastante contundente.
ressaltando alguns pontos importantes, trabalho aí importante da diretoria. Não podemos mais aceitar esses tipos de erros que são recorrentes e muito graves contra o time e que vem tirando pontos importantes do time no campeonato. É um absurdo o que vem acontecendo. São erros gravíssimos, erros claros, que são sempre dados contra o Palmeiras. Na dúvida, é contra o Palmeiras. É óbvio que se não existe um complô da CBF para que o Palmeiras não ganhe o campeonato novamente, existe no mínimo uma má vontade de todos os árbitros, de todas as arbitragens, de todas as equipes de árbitros que vão apitar os jogos do Palmeiras. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Os erros acontecem sim com todos os times, mas contra o Palmeiras são em maior número e são em maior gravidade. É um absurdo. Todo apoio à comissão técnica do Palmeiras e à diretoria. Um abraço, avante palestra.